Eu sou contra tratar certos filósofos com muito respeito. Porque, em primeiro lugar, o sujeito precisa se dar um respeito. Ele fala com arrogância e desrespeito de coisas que estão muito acima da compreensão dele. Eu respeitá-lo é desrespeitar essas coisas que estão acima dele. Por exemplo, se John Dewey, ele diz que os métodos em educação só valem se eles forem testados na realidade e derem bons resultados. Ora, a educação proposta por John Dewey e aplicada nas escolas americanas deu péssimo resultado. Portanto, pela sua própria teoria, tudo o que ele fez e propôs já está impugnado. Então isso aí é um exemplo de paralaxe cognitiva levada ao extremo. Tá certo? E eu acho que isso era perfeitamente previsível. Porque o método que ele sugere parte de uma absurdidade, parte de uma proposta impossível. A proposta impossível é a seguinte: agora que nós temos o método científico, então tudo que foi dito antes do método científico não vale nada, a não ser que seja validado pelo método científico. Então nós temos que validar tudo. Eu digo, isso é impossível. Não que isso não deva ser feito. Idealmente, claro, tudo deve ser testado. Mas como é que eu poderia validar cientificamente conhecimentos que não foram expressos em linguagem de hipótese científica? Eu teria que primeiro fazer a transposição. Por exemplo, eu leio lá uma coisa na Bíblia, diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Muito bem, agora eu quero testar cientificamente isto. Acontece que no princípio Deus criou o céu e a terra não é uma expressão que esteja formulada em linguagem de hipótese científica, está numa outra linguagem. Então eu tenho que encontrar a hipótese científica correspondente. Acontece que quando eu desdobro esta frase, que é uma frase dita em linguagem mitopoética, eu não encontro uma hipótese científica, eu encontro 20, 30, 40, das quais algumas, de certo, são verdadeiras e outras são falsas. Por quê? Já dizia Susan Langer, o símbolo é uma matriz de intelecções. O símbolo não vem para dizer para você como as coisas são, mas vem para fecundar a sua inteligência para que você perceba como são. Então isso quer dizer que o símbolo em si mesmo, ele não pode ser transposto em linguagem científica no mesmo plano em que está. Há uma operação complicadíssima, e esta operação, por sua vez, não pode ser feita pelo método experimental. Tem que ser feita pelo método de análise do símbolo. E a análise do símbolo se faz pela recapitulação meditativa dos significados que ele te sugere. Então, aí sim, já temos um pequeno problema. O método experimental é ótimo, só que antes dele tem que ter alguma coisa. Como John Dewey não sabia disso, então ele aplicava o método científico a coisas que não estavam preparadas para ser testadas cientificamente. A coisas que requeriam toda uma análise filosófica prévia, que ele não sabia fazer. Então o que ele está propondo? Ele está propondo nivelar a educação pela sua ignorância. Então, quer dizer, tudo que John Dewey escreveu em matéria de educação deve ser jogado fora pelo seu próprio critério. Só vale o que funciona experimentalmente. Bem, na experiência, a adoção dos métodos do John Dewey teve efeitos desastrosos na educação americana. Então, para que serve o livro do John Dewey? Para jogar fora e esquecer. A não ser que você pode aproveitar aquilo como uma experiência, no sentido, como o sujeito que se apaixona por uma mulher desonesta, e todo mundo sabe que é uma vagabunda, avisa o cara, fala, olha, você vai entrar numa furada, tá? E o cara teima e vai lá. Para que serve isso? Serve para depois recordar daquilo que ele não deveria ter feito. Ou como diz a minha amiga Maria, eu não sou inútil, eu sirvo ao menos de mau exemplo. Então, isso significa que estes assuntos eles têm sido tratados no mundo acadêmico, entre aspas, com uma grosseria e uma irracionalidade totais, desmentindo as suas próprias presunções de racionalidade científica de uma maneira acachapante. Então, mesmo os testes que verificam a existência de algum conhecimento extracorpóreo, supracorpóreo nos estados de morte próxima, eu digo do que eles servem para o investigador. Não, depende de quem seja ele e depende do coeficiente de conhecimento supracorporal que ele consiga ter conscientemente. Porque é disso que vai depender ele compreender ou não o sentido da experiência.
Mas se ele não compreende o sentido da experiência, ele apenas verifica fatos atomisticamente separados, dos quais ele não pode tirar conclusão nenhuma. E daí ele vai dizer que a experiência foi inconclusiva. Mas essa inconclusividade não depende, não provém da natureza dos fatos, e sim da ignorância e inépcia do experimentador. Então, eu não sei se ficou claro esta experiência que eu digo, vamos dizer, da concentração no senso de identidade permanente. Ela é como, vamos dizer, uma passagem de nível. Quer dizer, no presente, porque uma coisa são, vamos dizer, os elementos que compõem realmente a sua estrutura. E outra coisa é o seu foco de atenção. O ser humano tem essa capacidade de ele poder fixar a atenção nele em qualquer detalhe, por mais insignificante que seja. Quando o sujeito tem uma obsessão, um vício extremo, o que é? Isso é uma atenção obsessivamente grudada em alguma coisa, que pode ser uma coisa perfeitamente insignificante, como um jogo de baralho, ou um fetiche, né? Um sujeito que pensa em calcinhas 24 horas por dia, né? Eu nunca entendi que graça tem isso. Para mim, as calcinhas só servem para ser tiradas. Mas tem gente que acha o contrário. Tá certo? Então, ou a pessoa que é viciada em drogas, quer dizer, ela fixou em certas sensações corporais e psíquicas que ela quer repetir. Então, isso quer dizer que nós podemos estreitar o nosso círculo de atenção até nos tornar, até adquirirmos a dimensão espiritual de um tatu. Nem mesmo um tatu desse grande, um tatu bola, aquele pequenininho. Nós temos essa capacidade. Agora, pergunto eu, mas... Bom, aí é aquele negócio do filme do Clint Eastwood, que o sujeito se jogou num cacto, e daí os amigos dele estavam lá tirando os espinhos dele, perguntaram por que você fez isso. Ele disse, na hora me pareceu uma boa ideia. Né? Então, nós podemos fazer qualquer coisa, porque lhe parece uma boa ideia no momento, mas quando você vai ver é uma estupidez. Então, nós podemos estreitar o nosso círculo de atenção até fazer com que certos pontos retornem obsessivamente e nós não consigamos nos livrar daquilo. Por exemplo, vamos dizer, existem formas brandas de demência, como, por exemplo, pensar em problemas. A quase totalidade das pessoas que eu conheço só vive pensando em problemas. Nunca os resolvem, evidentemente, porque não é possível resolvê-los. Então, a maior parte dos problemas que nós temos, eles se resolvem pela mudança do quadro geral da nossa vida e não por alguma coisa que nós tenhamos pensado. Resolver um problema, primeiro em pensamento e depois na prática, é uma das coisas mais difíceis que existem. Quando você consegue fazer isso com um problema, você é um gênio. Em geral, os problemas se resolvem não porque nós tenhamos a solução teórica na cabeça, mas simplesmente porque o quadro da vida mudou e o problema desapareceu. Então isso quer dizer que pensar em problemas é realmente fazer buraco na água. Eu digo, a quase totalidade das pessoas que eu conheço só pensa em problemas 24 horas por dia. Ou pensar em doenças, não é isso? Ou, por exemplo, esses pais que ficam sempre pensando que estupidez que os filhos deles vão fazer no dia seguinte. Não, ele vai vir um bêbado. Não, ele vai cair para as drogas. Não, ele vai casar com uma prostituta. Não, ele vai assaltar um banco. E passa o tempo todo assim preocupado, como se o filho dele fosse um monstro, fosse uma bomba de efeito retardado, que ele está esperando explodir o tempo todo. Eu confesso que eu cinicamente não tenho o menor interesse por isso. Meus filhos, se decidirem fazer alguma besteira, eles vão fazer. Eu é que não vou prevenir. Né? Se eles fizerem e vier pedir socorro, bom, daí eu vou, talvez até eu pense no assunto. E eu sei que eu me recusar a pensar em problemas jamais agravou a minha situação. Mas pensar nos problemas agrava a situação, mesmo porque se os problemas não piorarem, pelo menos você piora. Então, nós temos toda essa capacidade de estreitar o nosso círculo de atenção, sempre por motivos que são passionais e irracionais completamente. Mas a pergunta é por que nós deveríamos fazer isso? Se nós temos a capacidade de centrar a atenção em certos pontos, nós também temos a capacidade de centrá-la em outros. Então, por que não centrar a atenção naquilo que pode realmente render alguma coisa? E o que pode mais render na sua vida é você se concentrar no seu senso de identidade permanente. Porque aí toda a sua experiência muda de plano. No momento em que você faz esta operação, esta torção do foco de atenção, e você começa a vivenciar o seu eu como entidade supracorporal que não está num corpo, apenas tem um corpo, que está dentro dela.
e é um corpo provisório, tá certo? Que você um dia vai tirar, como você tira meia, cueca, etc, etc, até calcinha. Então, o seu senso de identidade mudou. E você se colocou no plano de imortalidade. Então, vamos dizer, as realidades do mundo espiritual, do mundo divino, começam a aparecer para você. Por exemplo, no instante em que esta consciência que descobriu a sua imortalidade descobre no mesmo ato que ela é apenas imortal e não eterna. Que ela, de fato, ela não tem um limite. Ela está aberta para todos os tipos de conhecimentos, todos os tipos de experiências. Ela pode saber tudo. E, em princípio, até o conjunto das suas experiências, conjunto total da sua vida, pode ser vislumbrado num relance, como o é de fato na hora da morte, nos momentos que antecedem a morte. Ou seja, essa experiência que muitas pessoas que tiveram em estado de morte clínica relatam de ter visto toda a sua vida, você pode ter sem estar em morte clínica alguma. Você nunca vai poder expressar nem contar isso, não dá isso. Transcendeu a sua capacidade verbal. Então aí você já ganhou alguma coisa. Aí você ganhou verdadeiramente uma interioridade. Interioridade que não é comunicável. Que é exclusivamente sua. É um mundo seu. E é um mundo completo, que abrange todas as suas experiências, todos os seres humanos que você conheceu, todos os episódios da sua vida e episódios imaginários que você viveu. Tudo isto agora é você. É impossível você não ficar maravilhado com isso. É impossível você não ter uma sensação de júbilo. E, ao mesmo tempo, é impossível você não perceber, por incrível que pareça, a ausência de fundamento interno de tudo isso. É como diz Santo Agostinho, eu sei que eu sou, mas eu não sei por que eu sou. Você percebe claramente que você não é causa sui, percebe que a sua existência é um milagre, e é impossível que você não tenha aí um sentimento de júbilo, e de gratidão, e de amor pela fonte de onde você surgiu. A fonte que você não conhece, que você também não vê, mas você sabe que ela está lá. Assim como no estado, vamos dizer, de impermanência, de dispersão no qual vivemos a nossa vida corporal e mental, o eu permanente está sempre lá, ainda que você não pense nele. Quando você passa para a esfera do eu permanente, o fundamento dele, a causa, também não está visível, mas ela está sempre lá. E aí é possível você começar a mandar como Platão dizia, uma segunda navegação. Mas é a alma imortal, autoconsciente, que fará isto. Dizer que o sujeito, a alma terrestre, está buscando Deus, todo mundo está buscando Deus, né? O sujeito entra no PT, ele está procurando Deus, ele vai num puteiro, ele está procurando Deus, mas na verdade é só a alma imortal que procura Deus. A alma mortal procura o quê? A alma imortal. Então, sem isto, vamos dizer, você dizer que você está buscando Deus é muita presunção. Você não está buscando Deus ainda. Primeiro, precisa buscar você mesmo. Por isso, ora, né? A famosa regra. Conhece a ti mesmo e conhecerás a Deus. Mas conhecerás a Deus depois. Então, é por isso que eu acho que a maior parte, vamos dizer, das conversas religiosas que circulam por aí são fúteis. Porque só quem entende disso é a alma imortal. A alma mortal não sabe o que está falando.